Você quer vasos lotados? Então preste atenção nessas dicas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Para você que quer cultivar suculentas e gosta daqueles vasos lotados, cheio de suculentas, hoje eu estarei deixando dicas de como ter vasos cheios, maravilhosos em pouco tempo. Se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas para vocês. A primeira dica, gente, é unir mais do que um vasinho num vaso só. Deixa eu explicar. Aqui, né? Ó, aqui nesse vaso do Mendozai. O Mendozai eu tinha dois vasinhos, aquele potinho 11, tipo esse potinho aqui, gente, ó. Esse potinho aqui, tá? Potinho 11. Então, eu tinha feito a mudinha, né? Do Mendozai, em dois potinhos. Eu tinha essa, que é a cor mais clara. Eu tinha esse que tá mais roseado. Né? Esse mais clarinho aqui é um vasinho mais antigo. Esse eu tinha feito recentemente. Então, fiz a troca, né? Coloquei todos dentro desse vaso maravilhoso, dessa lata maravilhosa, com o tema hortênsias que eu pintei, gente. Olha que coisa linda. Né? Olha, e deu esse efeito. É um truque que a gente usa, mas é um truque muito eficaz, muito bom, onde, né, você consegue ter um vaso cheio em pouco tempo. Né? Do nada você já tem um vasinho cheio. Muitas das vezes a gente começa, né, com um vasinho pequeno. Não, use esse truque, gente. Dá muito certo, elas ficam muito bonitas. E agora que ela vai ficar mais bonita ainda, porque tem um substrato novo, um substrato que foi adubado. Claro, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês. O menos é mais, então cuidado, não adube demais as suas suculentas, tá? Agora elas vão crescer, vão ficar pendentes, que ela fica pendente, maravilhosa, né? E você tem esse vaso lindo, cheio, maravilhoso. A segunda dica, gente, é o tipo, a espécie que você vai usar para formar o seu vaso cheio. Aqui eu tenho uma espécie maravilhosa para fazer vasos cheios, que é a patinha de urso. A patinha de urso, ela se propaga muito fácil, muito rápido, pelo menos aqui no meu, né, cultivo eu tenho bastante facilidade com ela. Cultivo sempre a sol pleno, bastante sol para essa lindeza. A épocas de muita chuva eu resguardo ela, tá? Muita chuva, daí eu tiro ela da chuva porque essas folhinhas gordinhas aqui não aguentam muita umidade. Mas agora nesse período do verão onde está mais seco, sol pleno ela fica maravilhosa. Então é uma planta que se propaga, fica em arvoreta, né, que a arvoreta que é esse formato de árvorezinha, e em colônia, gente, ela vai soltando vários bracinhos num tronquinho só, ó, aqui eu tenho um tronquinho só que tá com vários bracinhos. Toda planta que forma colônias, ela vai ter, você vai ter vasos cheios mais rápido. E a terceira dica, gente, que eu vou dar para vocês, que é aqui junto na patinha de urso também, é a poda. Ó, aqui eu fiz poda, tá vendo, desses galinhos? E olha os brotos. Então, você fazer poda nos seus vasos, isso também vai fazer com que eles se multipliquem mais rápido e eles encham de brotinhos, tá? Olha que fofo. Então, isso que vai acontecer o quê? Daqui a um pouco, isso aqui já vai estar cheio, né, de novo os brotos e vai fazer com que esse vaso fique ainda mais cheio. Que eu tenho outro dele, ó. Olha só como estão bem marcadinhos, bem gorduchinhas, gente. Isso porque elas estão pegando bastante sol. A quarta dica, gente, a gente vai falar sobre a adubação. Eu já falei alguma coisa de adubação ali no Mendozai, né? Mas vamos especificar mais aqui. A adubação. A adubação vai ajudar com que a sua plantinha ela cresça mais rápido, né? Ela se propague mais rápido e vai fazer com que o seu vasinho ele encha mais rápido. Então aqui, ó, aqui eu fiz o replante, né, desse vasinho. Esse vaso ele estava bem minguadinho, elas quase não estavam se desenvolvendo. E depois que eu fiz esse replante e fiz uma nova adubação aqui nessa minha peperômia, olha que coisa mais fofinha, gente, que linda. Ela tem o verso da folhinha toda avermelhado. Então, assim, esse vasinho ele explodiu em brotos, tá vendo como tá cheio? Então, foi depois que eu fiz o replante e fiz uma nova adubação. Como eu falei para vocês, né? O menos é mais. Como eu já tô acostumada a fazer adubação nos meus vasos, então eu sei mais ou menos qual a quantidade
né, colocar em cada vasinho. Aqui eu fiz um substrato à parte, depois eu plantei. Mas se eu fosse somente adubar esse vasinho aqui, eu usaria uma pontinha de uma colher de sopa, a pontinha, gente, do NPK. O NPK pode ser o 4, 14 e 8. O 4, 14 e 8, além dele fazer com que a plantinha fique bonita, ele estimula o crescimento, a floração, tá? Então vai ficar muito bonita. Então se fosse, né, para mim, somente adubar esse vasinho, deixa eu pegar ele na mão aqui para mostrar para vocês. Eu usaria a pontinha de uma colher de sopa, tá? Do NPK. A quinta dica, gente. A quinta dica, ela é muito importante. Para você ter vasos cheios, bonitos, o local onde você vai cultivar a sua suculenta é muito importante. Exemplo aqui, né? Esse meu vaso do cacto amendoim, né? Ou o Echinopsis chamacereus, né? Que é o cacto amendoim. Ele só tá assim bonito, lotado. Por quê? Porque eu estou cultivando ele no local correto, no local certo. E qual é o local correto, certo para essa plantinha? Um local bem iluminado e que pegue no mínimo 4 horas de sol. Então, como eu estou cultivando ele aqui na frente, na varanda, e é um local que pega em torno de 6 horas por dia, ele está enchendo de brotinhos. Claro, aqui também, gente, eu fiz uma nova... Eu replantei ele e fiz uma nova adubação também, tá? Então, o substrato, ele é novo. Então, isso também está estimulando. Então, é um conjunto, né? O substrato novo, a nova adubação e a grande quantidade de sol que ele está pegando. Isso está fazendo com que ele, ó, ele solte muitas mudinhas, novos brotos. Aqui eu tenho um outro exemplo de plantinhas que se multiplicam em colônias. Eu tenho o Sedum Shangri-La. Gente, olha a cor que tá essa planta. Então, ele pega o sol da manhã, agora que vocês estão vendo, ó. E à tarde aqui também é muito sol. E aqui eu fiz a poda, aquilo que eu mostrei para vocês lá no Cotyledon tomentosa, que é a patinha de urso, que eu fiz a poda e lá tá brotando. Aqui também, tá vendo? Olha a grande quantidade de brotinhos. Então, essa é mais um exemplo, né, de uma plantinha que se propaga em colônias, maravilhoso, que você pode ter aí, ó, mas essa, na verdade, essa é uma dica de espécie, né? Você vai perguntar, que tipo de espécie que eu posso cultivar que vira colônias. Então, aqui eu tenho uma para vocês, né, ó, o Sedum Shangri-La. E aqui eu tenho outro, que eu tenho como Sedum Macnoy Trunda Tornado, que fica nessa cor maravilhosa agora no verão. Bastante sol, gente, ele mais vai ficar marronzado. E ele forma essas mini rosetinhas. Então, é outra plantinha que forma colônias e que enche vasos. Olha que coisa linda, gente. Enche vasos muito rápido. A sexta dica, gente. A sexta dica é muito importante também. É você observar se a planta que você está, né, colocando no vasinho, que você está montando o vaso, ela está no período do pleno desenvolvimento. Por que isso, Ruth? Porque assim, ó, se você for montar um vaso, né, que você queira que ele fique cheio rápido, se você pegar uma espécie que ela está em época de dormência, gente, ela não vai encher o vaso nunca, não adianta. Ela não vai crescer, ela não vai encher o vaso. Então, você tem que observar, sim, se a plantinha que você vai montar o vaso, ela é o período de crescimento dela, o período que ela está bonita, que ela está crescendo, soltando brotos, para que o seu vaso cheio dê certo, né? Para que o seu vaso cheio cresça rápido. Então, sempre observe o período de crescimento da sua plantinha. Olha que coisa mais linda aqui, gente. Para você poder ter vasos cheios maravilhosos, lotados, tá? E lindos. Eu tenho vários vídeos falando sobre dormência das suculentas, onde eu cito plantas que estão em dormência no inverno, no verão, no outono, na primavera. Só você acessar a playlist aí do meu canal que você encontrará todas essas informações. Um exemplo de plantinha que está crescendo bastante agora, gente, que eu tenho percebido o crescimento delas, são as crássulas. Aqui eu tenho a crássula Capitella Thyrciflora,
que forma essas piramidezinhas. Essas piramidezinhas, elas estão ficando mais altas. Olha que fofinho, gente. Eu tenho um outro vasinho dela que eu cultivo em casa, que ele já está esparramado, elas já estão, né, caindo, ficando pendentes. E eu acredito que dentro em breve elas irão florir também. Então elas estão crescendo bastante. Olha que fofurice. O segredo dessa plantinha, gente, é o cultivo à meia sombra, tá? Ela sol pleno, ela não fica tão bem. Então assim, ó, ou o sol da manhã, no mínimo 4 horas, ou o sol da tarde. Né? O sol da tarde, daí você vai ter que dar menos sol, talvez umas 2, 3 horas de sol somente. De manhã você consegue dar até 5 a 6 horas de sol para ela, que ela vai muito bem, tá? Olha que fofurice, muito linda. Outra que tem crescido bastante, deixando o vaso lotado, né, e ficando pendente, é essa lindona aqui da Ana Campseiros filamentosa, gente. Essa é outra plantinha também que agora é um período, se você quiser fazer vasos cheios dessa lindeza, aproveite. Aqui eu tenho também o Cotyledon pendens, olha que maravilhoso. Também tem crescido bastante, tenho percebido assim um crescimento muito expressivo do Cotyledon. Olha que vaso maravilhoso, gente. Esse vaso ele está sendo cultivado à meia sombra. Agora de manhã muito sol mesmo, né? Até porque para ele ter essa cor maravilhosa aqui, ele precisa de muito sol. E à tarde é bem iluminado e sombreado. Aqui eu tenho também outro, ó, do Cotyledon. Olha que lindo, gente. Então aproveite para fazer mudinhas, para fazer vasos cheios desse lindão agora. Que agora ele está crescendo e você vai conseguir ter vasos maravilhosos dessa belezura. As orostaches também, gente, vocês podem estar explorando agora para fazer vasos cheios, né? Eu tenho que fazer a troca aqui dos vasinhos da minha, que eu tenho a Malacophylla, essa verdinha lindona, e aqui atrás eu tenho outro, ó. Então ele só tá esperando agora, a Ruth, né, fazer a troca e fazer um vaso cheio. E que eu não queria estar mexendo porque eu tenho essa Pink Butterfly aqui muito linda, mas eu vou mexer, gente. Eu vou trocar, dar um vaso mais bonito para essa lindona aqui, fazer um vaso cheio dessa maravilha. Outra dica importante, gente, para vasos cheios maravilhosos é a quantidade de regas. Se você quer uma suculenta mais compacta, colorida, com uma rosetinha menor, o que você vai fazer? Diminuir a quantidade de regas. Você vai molhar menos. Ah, mas se eu quero um vaso cheio, lotado, com plantas se multiplicando, crescendo, dando muitas mudinhas, então o que você vai fazer? Vai molhar elas um pouquinho mais. Claro, isso tudo com cautela, gente. Você não vai molhar demais para que a plantinha apodreça. Então, você vai molhar na quantidade correta, tá? Na quantidade certa. E qual é a quantidade correta? Qual é a quantidade certa? Isso tudo você vai verificar o seu clima. Exemplo, meu clima é muito úmido. No inverno, eu molho elas a cada 15, 20 dias, às vezes até uma vez por mês só. No verão, principalmente agora nessa época, eu estou molhando 2 vezes na semana. Por quê? Muito sol, muito seco. Então, elas estão secando muito rápido. Então, eu tenho esse dever de molhar elas um pouquinho a mais, gente, porque senão elas vão queimar, tá? Elas queimam muito se eu não molhar. Então, eu vou ter que estar observando sempre o clima para ver a quantidade de regas que eu vou dar para minhas plantinhas, tá? Mas para que você tenha vasos cheios rápido e que elas cresçam, você tem que molhar. Planta que não rega não cresce, gente. Então, preste atenção aí nas regas. Olha que coisa linda, gente. A Euphorbia Flanagani tá maravilhosa, com essas florzinhas linda. E a última dica, gente. Dê atenção para suas plantinhas. Quando a gente dá atenção para algo na vida da gente, quando a gente dedica um tempo a mais para algo na vida da gente, tudo aquilo que a gente dedica um tempo, que a gente trabalha com carinho, que a gente observa com carinho, que a gente vê o que precisa para melhorar algo na vida da gente, sempre dá certo, não é assim? Então,
As suculentas, elas também precisam de tempo, de carinho, de dedicação. Quanto mais carinho você der para elas, dedicação, tempo, observar, ver o que elas estão precisando, o que elas estão necessitando, mais bonitas elas irão ficar. Aqui eu tenho, gente, uma Topsy-Turvy maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. Ela vai dar haste floral e olha como é que tá vindo a haste floral. Toda enroladinha, igual as folhinhas. Essa planta, ela pega muito sol. Ela tá numa lata, sabe aquelas latas de thinner que a gente usa para diluir tinta? Então, uma lata daquela. Eu lavei ela bem, mas lavei bem mesmo, tá? Saiu todo o cheiro. Fiz a pintura por dentro e por fora. E olha que fofurice que ela está. Então, dê atenção para suas plantinhas, gente. Planta, ela precisa da gente. Não tem aquele ditado que o gado engorda com o olho do dono? Então, gente, você pode aplicar isso também com as suas plantinhas. As plantinhas, elas ficam bonitas com o nosso olhar, com o nosso carinho, com a nossa dedicação. Então, meus amados, meus lindos, mais um vídeo cheio de dicas para vocês. Dica de cultivo, dica de como cultivar, de ter vasos cheios. E o principal, né? De dar atenção para nossas plantinhas para que elas fiquem lindas. Sem a atenção, sem o cuidado, sem a manutenção que a gente faz no jardim, o jardim ele não vai ficar tão bonito como a gente gostaria. Então, o cuidado, a manutenção, a observação faz todo a diferença no nosso cultivo. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.